Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom, queridos amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro virtual que nós vamos conversar sobre animação vocacional. Eu me chamo Cauê, sou seminarista da nossa diocese e é uma alegria estar aqui com vocês nessa noite. Nós queremos acolher a todos que já estão entrando tanto no YouTube quanto no Facebook, estão dando boa noite por aqui. Boa noite, sejam todos bem-vindos. É uma alegria de nós estarmos reunidos para refletir, rezar e pedir ao Senhor da Messe que envie cada vez mais para a nossa diocese, para a nossa igreja, vocações que queiram, de fato, se entregar ao serviço do Reino de Deus. Mas eu não vim sozinho para essa live, para essa noite de hoje. Eu estou aqui com o Padre Everton. Padre Everton é o pároco da Paróquia Sagrada Família, em São Bernardo, e ele é o assessor do Serviço de Animação Vocacional de nossa diocese. Então, pessoa mais que especializada para poder conversar com a gente sobre animação vocacional. Boa noite, Padre. Boa noite, Cauê. Boa noite a todos. Que alegria a gente estar aqui para falar um pouquinho sobre a questão da animação vocacional, da promoção vocacional, sobretudo neste nosso ano vocacional que estamos vivendo em nossa diocese. Muito bem, então é uma alegria, eu acolho o Padre Everton, acolho também a todos que estão aqui e estão chegando. Compartilhe essa live com o pessoal da sua paróquia, da sua pastoral, da sua comunidade, e assim, com certeza, mais pessoas vão conseguir se formar para melhor servir ao Reino de Deus como animadores vocacionais nas nossas comunidades. Hoje, então, nós temos uma pequena formação, uma coisa bem simples, mas para pensar sobre a animação vocacional nas comunidades, nas paróquias. Então, o Everton vai conversar um pouco com a gente, eu também vou interagir um pouco, e aí você pode ir mandando suas perguntas, seus questionamentos, ao longo de toda essa formação. E conforme elas forem aparecendo, eu vou lançando as perguntas para o Padre Everton, e assim a gente vai interagindo. Coloca aqui, então, nos comentários a sua pergunta, seus questionamentos, com certeza vai ser uma noite muito produtiva. Vamos, então, já começar com essa nossa noite de encontro, de formação, de animação vocacional. Padre, a palavra é com o senhor. Então, que bom. Bom, estamos aí no nosso ano vocacional diocesano, vivemos um pouco esse tempo da pandemia, que atrapalhou algumas atividades nossas previstas, mas não deixamos de vivenciar aí o nosso ano vocacional. Temos agora algumas novidades, né, de extensão desse ano, da gente poder organizar algumas coisas agora nessa retomada progressiva das atividades presenciais na vida das paróquias. E, sobretudo, uma ideia que era muito importante, que já era para estar acontecendo, mas que agora a gente vai retomar, né, com bastante força, que é o nosso curso e formação, atualização para a formação de grupos de animação vocacional em nossas paróquias. Muitas paróquias têm esse interesse, desejam buscar, né, isso cada vez mais, e a gente quer promover, enquanto serviço de animação vocacional, um encontro desse tipo. Mas antes da gente entrar nesses temas todos, né, eu gostaria só de destacar uma palavrinha do Papa para nos motivar um pouco. Então, todos os anos, no domingo que a gente chama Domingo do Bom Pastor, que é o quarto domingo do tempo da Páscoa, o Papa, né, já há 57 anos, os papas vão escrevendo, né, cada um no seu período vai escrevendo uma mensagem para podermos rezar, porque é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Então, todos os anos, o Papa escreve essa mensagem, que é meditada, que é refletida, no quarto domingo da Páscoa, o Domingo do Bom Pastor. E esse ano, então, né, foi a 57ª mensagem mundial, o Papa escreveu, e ele se inspirou numa carta que ele tinha escrito aos sacerdotes no ano anterior, né, por ocasião do aniversário de morte de Santo Cura d'Ars, né, o patrono de todos os padres, e aí ele escreveu, então, para a igreja como um todo. E aí ele fala da vocação a partir de 4 palavras e de um texto bíblico que ele traz na sua reflexão. A carta vale muito a pena de ler, é bem curtinha a mensagem que ele escreve, e ele fala da vocação a partir de 4 palavras. A palavra gratidão, tribulação, coragem e louvor. A partir dessas 4 palavras, entender o que é a vocação, esse chamado de Deus, e, sobretudo, quando se fala em animação vocacional, sobretudo, a gente falar sobre o discernimento. Discernir o chamado de Deus, discernir a vontade de Deus, para podermos, assim, trabalhar e construir o reino que Jesus trouxe, instalou aqui no meio de nós. Então, a partir dessas 4 palavras, ele usa o texto bíblico, muito conhecido de todos nós, do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 33.
Esse trecho do Evangelho é aquela passagem onde os discípulos são mandados num barco à frente, né, e Jesus fica para trás, despedindo as multidões, logo depois da multiplicação dos pães. E quando chega na metade da noite, uma tempestade começa a assolar o barco, e Jesus vem caminhando, então, nas águas ao encontro dos discípulos. E aí tem toda aquela dificuldade, os discípulos não sabem se é um fantasma, o que seria, quem seria aquele que ali está, né? O Pedro se coloca à disposição para tentar reconhecer Jesus e caminhar com ele, depois sente um medo, o vento bate, ele começa a afundar, Jesus entra, faz uma exortação para que eles tenham fé e confiança, e vai conduzindo novamente o barco. A partir do momento que ele entra, a tempestade se acalma. Nesse texto, então, o Papa vai trazer esses elementos da gratidão, da tribulação, da coragem e do louvor, essas 4 palavras para a gente poder meditar o tema das vocações. Porque toda vocação, ela nasce de um encontro, né? Um encontro entre Deus, que nos chama, e o ser humano, né, que é chamado, que é indagado, e que vai, então, a partir do momento que escutou essa voz, responder. Positivamente ou negativamente, vai depender, então, do processo de discernimento que a gente vai fazer, né? Então, por isso que ele diz que toda vocação começa com essa gratidão, porque a vocação não é um mérito nosso, a vocação nós recebemos como um presente de Deus. Deus nos chama para algo e nos presenteia com os dons para que a gente possa cumprir aquela vocação. Então, o primeiro passo é uma gratidão, sermos gratos a este Deus, porque ele nos chama, porque ele nos ama, porque ele cuida de nós. Agora, é claro que, quando a gente escuta o chamado e quer responder, vão surgir o que? As dúvidas, e aí entra o elemento da tribulação. As tempestades, às vezes estamos no barquinho, e as tempestades vêm, porque é um processo de descoberta. Toda vocação é um processo de amadurecimento, de crescimento, e aí, nesse meio todo, a gente às vezes fica confuso, não sabe para onde ir, não sabe como fazer, e aí, às vezes, tendemos até a desanimar, né, diante das tempestades, diante das dificuldades. Mas as tribulações vão sendo superadas a partir da voz de Jesus, que continua, que chama e continua a incentivar para que a gente possa entrar num processo de discernimento. E aí, aqui nesse tema de discernimento, é que entra o nosso serviço de animação vocacional. Ajudar as pessoas a discernir o chamado que Deus faz a cada uma delas. Colaborar para que a gente tenha uma conscientização da importância das vocações. Então, quando a gente vai superando as tribulações dentro do chamado que Deus nos faz, não é? Nesse processo de discernimento, de autoconhecimento, de amadurecimento, a gente ouve a voz de Jesus que diz assim: coragem, não tenham medo, sou eu. Quando eles pensam que Jesus é um fantasma, eles ficam tremendo de medo. E Jesus olha para eles e diz: coragem. Não tenham medo, sou eu que estou aqui no meio de vocês. Então, a coragem para ouvir o chamado, enfrentar as dificuldades que são próprias do caminho do ser humano e poder, assim, responder positivamente ao chamado que Deus nos faz. Então, por final, né, depois das 3 palavras da gratidão, da tribulação e da coragem que recebemos de Deus, tudo se torna motivo de louvor. Louvar a Deus porque ele nos chama, porque ele conta conosco, porque nossa vocação a serviço pode colaborar para o crescimento do reino, para o crescimento da vida da comunidade, né? Então, a gente transformar a nossa vocação em motivo de louvor, em agradecimento a Deus, em oração, em reflexão, que vai ajudando a nós e ajudando ao próximo, né? Então, a partir dessas 4 palavras, a gente poder entender o que é a vocação, o que é o chamado de Deus, e assim podermos implantar em nossas paróquias, em nossa diocese, em nossa vida pessoal, em nossa vida familiar, um processo que a gente chamaria, então, de um processo de animação vocacional, né? Então, esse é o nosso objetivo. E o ano vocacional diocesano, ele tem esse objetivo, ele tinha lá no início, ele continua tendo esse objetivo. A gente falar mais sobre as vocações, para ajudar as pessoas a trazer este tema para o seu meio, para a vida da sua família, para os nossos círculos de conversa, para a gente criar uma conscientização vocacional maior em nossa diocese. Aquilo que a gente não fala muito, a gente esquece, né? E temos que falar mais sobre a vocação, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. A nossa diocese tem realidades tão diversas e tanta necessidade de operários. E às vezes faltam operários porque nós não rezamos, nós não pedimos. Jesus disse que quando faltasse era para pedir ao Senhor da messe que enviasse operários. E às vezes nós somos um pouco falhos nesse sentido de rezarmos e criarmos uma cultura vocacional.
esse é o nosso objetivo nesse ano vocacional, despertar nossa atenção para o tema das vocações, discernir as vocações que já foram correspondidas, né, e acolher aqueles novos chamados que Deus faz, ajudando, sobretudo, os jovens, os adolescentes, né, a encontrarem esse caminho novo, esse caminho que se abre para aquele que está buscando algo maior em sua vida. Então, a gente precisa trabalhar bastante isso com os nossos jovens, para mostrar que dentro dos sonhos profissionais, que às vezes eles vão desenvolvendo nessa fase da adolescência, da juventude, entre esses sonhos, também existe uma caminhada para uma consagração total de vida, para uma vocação específica na vida da igreja, na vida do mundo, e o quanto é importante, o quanto é bonito corresponder a esse chamado. Outros vão ser chamados à vida matrimonial, mas entender também que o matrimônio, os relacionamentos, o namoro, também é um processo onde Deus está chamando, está moldando aquela pessoa para poder corresponder àquela missão que Deus deu quando nos criou. Então, a gente poder ter uma consciência maior e, assim, desenvolver melhor o nosso chamamento, a nossa vocação. Então, um pouquinho a partir da carta, da mensagem do Papa, mas a partir daí a gente abre essa perspectiva para falar da importância do serviço de animação vocacional na vida da diocese, na vida das nossas paróquias e na vida também das nossas famílias. Sabe, padre, uma coisa que eu achei muito interessante nessa carta do Papa Francisco é justamente o ponto de partida, que ele diz que os discípulos, como qualquer pessoa, têm dentro do coração uma grande inquietação, um grande desejo de encontrar e realizar um sentido para a sua vida, né? E esse me parece que é o grande inquietação vocacional que todos nós temos, né? É muito engraçado porque quando a gente conversa nas comunidades a respeito de vocação, automaticamente eles pensam numa freira muito longe ou de um padre missionário que vai para a África ou para a Amazônia e se esquecem da vivência vocacional, às vezes, que é necessário de construir aqui, na própria vida, na própria história, na comunidade, né? Então, eu acredito que isso é uma coisa muito bonita. Os discípulos se sentem inquietos e diante de tantos questionamentos aparecem ali, aparecem no coração deles, mas Jesus não os tira da realidade na qual eles estão inseridos. Ele acalma a tribulação, acalma as dificuldades, né, como a própria carta vai dizer, e o texto bíblico que todo mundo conhece, né, ele acalma essas dificuldades, mas os mantém ali naquela região, naquela localização, naquele barco. Às vezes parece que a gente anuncia um tipo de vivência vocacional nas comunidades, nas famílias, que é impossível de ser vivida, né? Eu acho que essa é uma grande beleza daquilo que o Papa Francisco tenta trazer para nós. Santidade e vivência de vocação estão muito próximas, e elas não querem ser uma coisa fora desse mundo, mas é justamente a vivência concreta daquilo a qual eu fui chamado, né? Então eu acho que esse é um aspecto muito bonito, e o senhor ressaltava isso muito bem agora, né? Falando de que vocação, talvez a gente possa compreender um matrimônio um casal que queira cada vez mais, na vida matrimonial, se doar e se entregar. O padre, por exemplo, se entrega a serviço da comunidade, da igreja, do reino de Deus, né? Então eu acho que essa perspectiva de um chamado e resposta é muito bonita. Uma vez me fizeram uma pergunta que eu acho que é boa para fazer para o senhor, que acho que o senhor vai conseguir saber responder bem. Todas as pessoas são chamadas por Deus? Todas as pessoas têm uma vocação? Sim, olha, é uma grande pergunta, né? O Papa vem, na exortação que ele fala sobre a santidade, ele vai trabalhar exatamente isso, né? Todos somos chamados. Ninguém de nós veio a esse mundo ao acaso, dentro da fé cristã. Todos nós fomos criados e Deus tem um projeto para cada um de nós, né? E esse projeto jamais vai ferir a nossa liberdade, somos livres para escolher, para viver essa felicidade, mas quando a gente entende que a nossa vida está dentro do projeto de Deus e que a gente quer ser feliz, ser realizado, cumprindo a vontade de Deus, aí abre muitas perspectivas na nossa vida e a vida vai se realizando cada vez mais. Então, todos somos chamados. O primeiro grande chamamento é o chamamento à vida, né? Então, a nossa vida não vem do nada, Deus cria a nossa vida do nada, e quando chegamos aqui a este mundo, chegamos para colaborar no crescimento e na evangelização. Então, Deus nos chama à vida. Aí a gente vem para essa vida no seio da família, e ali, então, a criancinha vai crescer, vai ganhar o carinho, vai ganhar o amor, e depois vai descobrindo outros chamamentos que Deus vai fazendo. Então, somos chamados à vida, somos chamados ao batismo, e o chamado primordial é o chamado à santidade.
Então, todos são chamados a ser santos. E aí, em Jesus, a gente encontra lá nas bem-aventuranças o caminho prático dessa vivência da santidade. Mas todos somos chamados a ser santos. Conforme vamos crescendo, vamos percebendo onde quero viver minha santidade, onde Deus planejou para mim, né, para que eu possa viver minha santidade. E aí a gente vai descobrindo. Então, a maioria dos jovens vão ter os relacionamentos, é próprio da adolescência, né, vai encontrar pessoas, vai se relacionar, vai desenvolver amor, paixão, coisas do tipo, próprias da idade, e aí vai meditando e refletindo, puxa, eu quero ter uma família, eu quero constituir um lar, e tendo nós a fé cristã como princípio, quero ter uma família cristã, uma família santa, buscar a santidade no meu caminho. E aí ele vai assumir essa vocação específica na criação dos filhos, na vida profissional, nos diversos trabalhos das pastorais, movimentos, ele vai realizando isso tudo. Outros vão perceber, puxa, uma família é algo muito bom, é algo muito especial, mas eu sinto que Deus quer algo diferente de mim. Ele não quer que eu esteja ao serviço de uma família, mas talvez de uma comunidade inteira, né, de uma família maior. E aí a pessoa, o jovem, vai se dedicar e falar, puxa, eu sou chamado talvez à vida ministerial, à vida religiosa, a ser um irmão, a ser um missionário de uma comunidade adjesta, a ser um padre, a ser uma freira, moça. E aí vai discernindo, vai buscando também caminhos para viver a santidade, sendo padre, sendo freira, sendo missionário, sendo um leigo consagrado, né, desenvolvendo a sua missão específica em uma outra área, não a serviço de uma família apenas, mas a serviço da comunidade como a grande família de Deus. Então, todos somos chamados, todos temos que encontrar nosso lugar na vida da igreja, na vida do mundo, encontrar nossa missão. Quanto mais nós identificamos a vontade de Deus e aderimos a essa vontade, mais felizes nós somos, né? A felicidade está nesse encontro entre a minha vontade, os meus desejos, meus dons, e entender que esses dons, esses desejos também estão no plano de Deus, estão na mente de Deus, Deus assim planejou para mim. E aí a gente vai se realizando, vai sendo feliz, vai se colocando cada vez mais a serviço, né? Então, todos temos que encontrar o nosso chamado. E o discernimento vocacional é para isso, né? Quanto mais a gente se conhece, a gente reza, a gente aprofunda a nossa vivência, mais felizes, mais realizados no chamado, na vocação que de Deus nós recebemos. Né? E sabe, padre, esse é um ponto muito interessante, porque me parece que essa é um pouco da tarefa da animação vocacional numa comunidade, né? A Verimar fez um comentário ali muito interessante, ela dizendo de que é lindo acolher a vocação, entender que a vocação não é algo distante, é algo mais próximo do que pensamos, né? Talvez a tarefa verdadeira, e aí eu concordo com a Verimar, a tarefa, então, de uma pastoral, de um serviço de animação vocacional dentro de uma comunidade é isso, é mostrar que o discernimento vocacional não é algo que é feito simplesmente longe de nós, mas acontece ali. Já a comunidade consegue nos ajudar a dar os primeiros passos. Talvez o discernimento vocacional nessa carta do Papa e nesse texto bíblico, ele pode ser expresso na atitude de Jesus, que estende as mãos para os seus discípulos, mesmo quando eles estão afundando diante das dificuldades, e diz, coragem, né? Não quer dizer que as coisas serão simples e tudo será resolvido, mas a coragem de eu estou com você, e essa é a tarefa da comunidade cristã, o corpo de Cristo, o povo de Deus, né? Muitas vezes me parece que as nossas comunidades adoram rezar pelas vocações, mas as vocações bem distantes de nós, né? Então, quando é a comunidade que precisa acompanhar, a comunidade que precisa estar junto para fortalecer aquela vocação, e não estou dizendo no sentido material, eu estou dizendo no sentido mesmo de acompanhamento, de mandar uma mensagem, de dizer, estamos rezando por você, você está precisando conversar, que bom que você está nesse caminho, encorajamento. Nesse momento, a comunidade então se mostra como, de fato, o rosto misericordioso de Jesus, aquele que acolhe, que chama, que estende as mãos no meio das dificuldades. Porque talvez esse seja uma grande dificuldade que os nossos jovens, especialmente, podem passar nas comunidades. Eles podem ver o chamado de Deus, sentir o chamado de Deus no seu coração, mas não se sentir à altura disso. Então, é a comunidade que talvez ajude eles a perceber que não são os pré-requisitos que me colocam diante de Deus, mas é o chamado amoroso de Deus gratuito que ele faz a mim e que exige de mim uma resposta. Essa resposta tem muitas consequências,
mas o primeiro passo é uma resposta. Talvez, se a gente entende a animação vocacional por esse caminho, eu acho que a gente consegue perceber que toda a comunidade é animadora das vocações, né? Toda a igreja é animadora das vocações. O que o senhor acha? Sim, esse elemento, você dizia agora há pouco da questão dos anseios, das buscas, né? Então, na fase da adolescência, o início da juventude, muitos anseios, muitos sonhos de buscar algo na vida, de buscar algo para colaborar no mundo, diante de tantos desafios, todo mundo quer dar uma colaboração. E, às vezes, no mundo que a gente vive, às vezes a gente recebe um balde de água fria, porque as dificuldades econômicas, financeiras, problemas que surgem no mundo, às vezes vão tirando as pessoas daquele sonho, daquele ímpeto de colaborar, de ser um sinal de transformação no mundo. E aí, às vezes, né, o jovem começa com grandes sonhos aí de vida profissional, de vida na comunidade, ou mesmo de vida no sacerdócio, na vida consagrada, na vida religiosa, e aí depois bate a questão financeira, bate outras coisas, e a pessoa acaba largando esse sonho em busca de uma realização, às vezes, econômica, e aí, às vezes, vai se distanciando, vai se perdendo, e aí é nesse sentido que o processo de animação vocacional, quando ele é eficaz, quando ele vai buscando a gente não deixar de lado os elementos principais daquele primeiro amor, daquele primeiro chamado que Deus nos faz. Porque desafios sempre teremos, dificuldades sempre haverá. Aqui na mensagem do Papa ele fala sobre as dificuldades do caminho, né? E às vezes quando a pessoa pensa, puxa, eu poderia ser um padre, ou eu poderia ser um religioso, uma religiosa, às vezes já vem aquela voz interior, ou às vezes da própria família, né? Ah, mas é muito difícil, são muitos os desafios, tem a solidão, tem os problemas, tem isso, tem aquilo. Em todas as áreas, na verdade, se levantam desafios e problemas. Em todos os lugares, nós vamos ter tempestades, ventos contrários. Mas quando a gente entende que Deus nos chama para aquilo, Deus nos chama para algo, a gente tem mais força para superar aquelas dificuldades, aqueles desafios todos. E aí a gente mantém o foco, e a gente luta, e a gente busca. E se a gente for olhar, é bem assim, né? O jovem começa lá sua faculdade, com os seus sonhos, com os seus projetos na vida profissional. Se ele não persistir, ele vai largando, porque sempre nós teremos os desafios e sempre teremos pessoas para nos puxar para trás e para dizer, ah, não é para você, né? Aquilo que você dizia de não ser digno da vocação. Pedro, em um momento, em outra passagem do Evangelho, ele fala, Senhor, afasta de mim, afasta do meu barco, porque eu não sou digno de ter o Senhor aqui comigo. Às vezes a gente também se sente, mas eu não sou digno de ter essa vocação, de ter essa missão, de levar para frente isso que Deus me pede, no seio da família, no seio da comunidade, na vocação ordenada, na vocação consagrada, né? A gente acha assim, não tem essa característica, não tem esses dons. Mas a gente vai percebendo que os dons Deus vai dando conforme a gente se joga nesse processo, conforme a gente se lança, né, com abertura de coração nesse processo que Deus nos coloca à frente. Então, uma vez que a gente sente um chamado, já não é da noite para o dia que a gente estará pronto para aquela missão. Na verdade, nós vamos passar a vida inteira para ficar pronto para aquela missão, né? E quando a gente entende isso, a gente vai se lapidando, deixando se lapidar dia após dia. Como seria bom se as famílias também pensassem assim, né? Porque às vezes é isso, são apaixonados, se querem, aí se casam, mas não entendem que o processo de discernimento também da vida familiar enquanto vocação é um processo que vai a vida inteira, né? Um ao lado do outro ali, a vida inteira meditando, discernindo, crescendo, superando as tribulações, superando as dificuldades. Então esse lançar-se é muito importante, né? Se lançar para as águas mais profundas, deixar Deus conduzir, porque ele vai lapidando e ele vai dando os dons conforme nós vamos necessitando. Então, ele dá o dom da vocação e depois ele vai dando outras capacitações para que a gente possa corresponder cada vez mais com fidelidade àquele chamado que Deus está fazendo. Então, ele vai ajudando, né? Isso que é bonito na vocação. Deus não joga a gente na fogueira e deixa a gente lá sozinho, né? Não, ele nos dá uma missão, às vezes difícil, às vezes árdua, mas ele dá também a força, também os dons, também tudo aquilo que nós precisamos para que a gente possa cumprir aquela vocação. E aí a vida da oração, o incentivo, você dizia do incentivo da comunidade, né? O incentivo, ele é muito importante. Quando nós temos bons amigos, quando nós temos pessoas que nos querem bem e nos incentivam em algo, a gente tem uma tendência de permanecer cada vez mais forte. Quando a gente está cercado só de pessoas pessimistas ou que não veem valor naquilo que a gente faz, às vezes o pessimismo toma conta e a gente acaba desistindo.
de seja do que for dentro da vivência, né? Então, a gente poder se cercar de pessoas que também querem o nosso bem, de pessoas que também torcem por nós. E aí, a vida da comunidade é esse caminho, né? Através da oração, através do incentivo, a gente vai promovendo as vocações. A gente vai incentivando e fortalecendo os jovens para que constituam família, não conforme o mundo apresenta hoje, mas famílias que vão fazer a diferença neste mundo, que vão poder mostrar para esse mundo que vale a pena ser assim. Ou vamos incentivar jovens que consagrem sua vida, que se dediquem, que se lancem, porque vale a pena também se lançar, vale a pena também se consagrar, né? No mundo de hoje não perdeu o valor a consagração, a dedicação total a Deus, o serviço total através da vida entregue pelo povo, pela igreja, pelo reino. Então, ainda vale a pena, não perdeu o valor. Então, a gente poder incentivar isso tudo e abrir esse caminho de diálogo, isso é animação vocacional. Isso é promoção vocacional, né? A gente promover cada vez mais. Nesse sentido, eu dizia agora há pouco que aquilo que a gente não fala muito, a gente se esquece, né? Então, se a gente não fala sobre as vocações, as vocações, sobretudo na vida consagrada, religiosa, sacerdotal, fica de lado, né? Os bispos fazem muito isso, né? Dom Pedro já fez, Dom Nelson fazia também no seu tempo, né? Nas crismas, sempre levantar dentro dos jovens ali, os jovenzinhos de 14, 15 anos, né? É a idade média aí da crisma, e sempre levantar. Quem daqui vai ser padre? Quem daqui vai ser freira, né? E às vezes a gente tem isso, né? A resposta é sempre uma risada, uma piadinha, porque parece que essa questão da vocação sacerdotal religiosa parece que é uma coisa que já não está muito na moda, que está em segundo plano, e às vezes gera até um desconforto. E não deveria ser assim, né? Então, por que isso acontece? Porque às vezes nós deixamos de falar na vocação consagrada como uma possibilidade, entre outras, como uma possibilidade válida, importante, bonita, né? E a gente acaba não falando. Então, nós não falamos para as crianças, nós não falamos para os adolescentes, vamos falar aonde? De onde vai surgir as vocações, né? Então, nós precisamos abordar mais o tema das vocações e, sobretudo, da consagração, lá na catequese, lá nos trabalhos pastorais, lá na vivência da comunidade, porque é ali na comunidade é que a gente vai cultivando para que possam crescer vocações ali. Se a gente não cultiva, elas não crescem, elas não nascem, né? A semente cai na terra, mas às vezes não vai ter força para crescer, porque nós não cultivamos, nós não cuidamos. Então, se torna muito mais difícil, Deus continuará chamando, mas se torna mais difícil porque nós, enquanto operários, estamos negligentes no cuidado e no cultivo das vocações. Então, é preciso falar, é preciso trazer para a pauta, é preciso transformar a vivência pastoral numa vivência vocacional, né, onde sempre a oração, a presença dos temas vocacionais estejam ali na catequese, sobretudo, nos nossos círculos de conversa e, sobretudo, nos nossos momentos de oração. Então, sempre rezar pelas vocações já é um grande início de uma animação vocacional. Quando a gente reza pelas vocações, a gente já está começando a promover uma animação vocacional na vida da comunidade, na vida da paróquia. E, padre, é muito interessante porque o senhor falando da postura de Dom Pedro, de Dom Nelson, né, de fazer esse contato, perguntando, questionando sobre as vocações, eu lembro de uma vez que eu estava servindo com Dom Nelson, e Dom Nelson tinha um coroinha à sua frente, pequenininho, devia ter 6 anos, a criança no máximo, e ele virou para a criança e perguntou, e você, vai ser padre? E a criança ficou sem saber o que responder, né? Como naturalmente as crianças ficam. O bispo, né, que está ali na frente deles, né? Então, a criança ficou sem saber o que responder. Mas Dom Nelson olhou para ele e falou assim, ó, guarda isso no coração, porque é como uma sementinha. Se você deixar ir, ela cresce, ela brota. Nos comentários, tem até famílias, a mãe questionando o filho, né? Olha, muito interessante, a Fernanda questionando o filho. E aí, Christopher, o que você me fala da sua vocação? Mas tem uma pergunta que foi feita pela Maria Fernandes nos comentários, que eu acho que é importante. O senhor já abordou ela de alguma maneira, mas eu acho importante precisar. Quando se fala de vocação, eu percebo que as pessoas têm medo. Como acolher essa pessoa e mostrar que Jesus vale a pena e vale a vida? Como? Qual é a minha postura? Eu, que sou membro da comunidade, agente de pastoral, qual é a minha postura diante daquelas pessoas que me procuram e têm medo diante da vocação? É uma boa pergunta, uma boa provocação, né?
o medo marca a vida do ser humano, as incertezas, as inseguranças, né? Se a gente for olhar, a vida do ser humano é uma incerteza. A gente não tem certeza de muitas coisas, né? A gente vai encontrando essas certezas no caminho. Então, o medo, num primeiro momento, ele é normal. Então, quando a gente sente algo, a gente sente um chamado, é lógico que a gente vai ter aquele pequeno desconforto. Será que eu sou capaz? Será que eu posso? Será que é para mim? Então, isso é normal no início. Mas qual que é o problema do medo? É quando ele nos paralisa, porque a gente só vence o medo caminhando. Então é aquilo que Jesus falou hoje, né? Coragem, sou eu. Quando a gente entende que a gente está segurando nas mãos dele, a gente vai caminhando, a gente vai superando, a gente vai até andando sobre as águas como Jesus andou. Então a gente precisa se lançar no caminho. Então o medo inicial, a insegurança inicial, ela é normal. Quando o medo é exagerado, nós precisamos buscar ajudas para que ele não nos amarre, para que ele não nos tire do nosso foco, do nosso objetivo de aprofundar aquilo. E aí, quando a gente vai dando passos, a gente vai percebendo que aquele medo, ele não é uma coisa tão grandiosa quanto a gente imaginava, né? Que a vocação, que o serviço, não é um bicho de 7 cabeças, não é um monstro tão terrível, é algo que a gente consegue ir trabalhando, porque em tudo na vida nós vamos encontrar desafios, né? Então, quando a gente vai entendendo isso, a gente vai superando o medo e vamos ganhando uma segurança no caminho. A segurança de que é Deus quem conduz, né? Porque seguranças plenas, eu volto a dizer, nós nunca teremos, né? Certeza plena, absoluta, estarmos prontos, nós nunca estaremos, porque enquanto estamos nesse mundo, estamos num caminho, estamos num processo, então Deus vai nos lapidando sempre, então o ser humano nunca está pronto, quando estivermos prontos, estaremos diante de Deus, nós vamos caminhando, e Deus vai dando seus sinais para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não, então é como uma estrada, né, bem sinalizada, se ela está bem sinalizada, com a vida de fé, com a vida de oração, com os irmãos, a gente vai tendo as placas, e a gente vai chegando no objetivo, vamos superando o medo, se a gente não se lança no caminho, aí o medo cresce cada vez mais. É como se a gente estivesse numa via que não tem nenhuma sinalização, nenhuma placa e tudo está escuro. O medo só vai crescer porque a gente não sabe para onde a gente está indo. Agora, quando estamos sendo acompanhados, quando estamos sendo incentivados, quando estamos na vida de oração, as sinalizações vão aparecendo. E aí, por mais que o caminho esteja escuro, a sinalização mostra que a gente está no caminho certo. A gente vai conseguindo superar. Então é isso. Para aquele que sente muito medo, que sente muita insegurança, incerteza de se lançar no caminho, o convite que eu faço é esse. Lance-se no caminho, né? Se lançar mesmo no caminho, não ter medo. Por que termos medo, né? Se não for aquilo, se não for a sua vocação, não for o seu chamado, mal não vai fazer se você se lançar. Se você se colocar no caminho de discernimento, né, não vai fazer mal nenhum, só vai te ajudar, só vai fazer crescer, né? Então, Deus tem seus propósitos. Nem todo mundo que busca uma pastoral vocacional, que busca um discernimento vocacional, às vezes na vida consagrada, vai ser um consagrado. Mas se Deus chamou, se Deus colocou naquele caminho, alguma coisa ali ele queria ensinar. Então, a gente tirar dos ensinamentos da vida, né? A gente observa bem isso. Então, na pastoral vocacional, eu digo nós enquanto diocese, né? Os rapazes que nos buscam para a vida sacerdotal, né? Entram lá de 100% que entra, às vezes uns 70 só vão permanecer, uns 60 vão permanecer e vão entrar no seminário, e desse grupo que vai entrar no seminário, menos ainda vai se tornar padre. Por quê? Porque não foram firmes? Não, porque eles vão se conhecendo, vão discernindo, e aí vão percebendo se é mesmo aquilo, é isso que eu dizia, vai aparecendo sinais, e aí vai conduzindo. Ou se não é. E se não é, vai se direcionar para o caminho que se sente mais feliz, mais realizado. Então não precisamos ter medo, né? Sobretudo quando nós estamos no seio da igreja, na vivência da igreja, e quem faz as vocações crescer é essa missão evangelizadora da própria igreja. Então nós estamos seguros. Se nós nos lançamos num discernimento, nós estamos num caminho seguro, não precisa ter nenhum tipo de medo. A gente precisa ir superando esses medos mesmo com a oração, com o incentivo, com a fraternidade entre nós. Então, aquele que você conhece lá, que foge muito, né, que escapa muito, que tem muito medo, diga para ele como Jesus, não tenha medo, tenha coragem porque se não for sua vocação, mal não vai fazer. Pode ir nesse caminho que não vai fazer mal nenhum, vai só fazer você crescer cada vez mais.
você dizia um pouquinho do medo, eu digo, quando eu era jovem também, ó, o Cauê dizia agora do bispo, né? O bispo falou para aquela criancinha, ó, você servia, né? Não sei se serviu para o menininho de 6 anos, mas serviu para você tá aqui hoje, né? Então ele cultivou, guardou, né? E a gente tem muito medo. Então a minha vocação também começou ali na adolescência, mas no início eu falava, não, isso não é para mim não, né? E a gente vai seguindo outros caminhos. E a gente foge por um período, né? O jovem, o adolescente sempre foge um pouquinho de algumas coisas, né? A gente vê, tá claro, tá evidente que é aquilo, mas a gente tenta de todas as formas dizer que não é aquilo, e a gente tenta escapar. Mas, como diz Jeremias lá, quando o Senhor resolve nos seduzir, não adianta, é melhor a gente se entregar, porque ele vai nos envolvendo com o seu amor, e a gente vai sentindo que só seremos realizados naquele caminho, né? Se a gente não segue aquele caminho, fica um vazio, fica um buraco, né? Então, uma vocação não bem vivenciada cria um buraco dentro de nós. Somos até felizes, né? Mas se não era a nossa vocação, sempre vai ficar uma lacuna. Por isso a importância de discernir, para não termos nenhuma lacuna em nossa vida, mas podermos caminhar com tranquilidade, com harmonia, com paz interior. O senhor falava, padre, e eu pensava de novo na carta do Papa, especialmente porque me parece que quando a gente fala de conversar sobre vocação nas comunidades, as pessoas pensam sempre no pontapé, e se esquece que justamente o discernimento é sempre muito mais amplo. Para quem, por exemplo, tem o desejo, recebeu o chamado para ser um presbítero, por exemplo, o discernimento acontece em todo o período do seminário, são 9 anos de discernimento vocacional, né? E assim para diversas outras vocações. Quem vai se casar, normalmente noiva antes, né? Namora um tempo antes, num discernimento, exatamente. Mas talvez, se a gente não toma cuidado, se a comunidade não continua amparando, se a pessoa não segue por essa via sinalizada, bem certa, que o senhor havia comentado, talvez a gente pode cair numa certa monotonia, num certo cansaço diante da vocação, e aí a gente esmorece e se cansa antes mesmo de fato, chegar na vivência concreta daquela vocação, né? Então, o senhor acompanha, por exemplo, aqueles jovens que querem entrar para o seminário. Quantos são os que se propõem a entrar no seminário, a fazer o acompanhamento vocacional, cheios de energia, cheios de ânimo, mas parece que passa 1, 2, 3 anos ali dentro do processo formativo e acabam se cansando, né, desse momento de decisão, de discernimento, né? Eu acho que esse é um ponto que a gente também deve levar em consideração, especialmente falando de animação vocacional nas comunidades. Não é só normalmente a gente fala que os jovens fazem missa de envio, né, quando vão para o seminário. É missa de envio, não é missa do bota fora, né? A gente não está jogando a pessoa para longe da comunidade, não. A gente está enviando, mas a gente quer continuar acompanhando. Fizeram uma pergunta, o Rafael Borges, padre, fez uma pergunta que o senhor, que acompanha aqueles que sentem um chamado para a vocação presbiteral na diocese, talvez o senhor saiba responder muito bem isso. Percebe-se que muitas vezes as vocações surgem no momento da adolescência. Porém, o que vocês poderiam nos dizer em relação a uma vocação tardia? Hoje esse fenômeno é cada vez maior, né, padre? Os jovens, eles têm uma série de experiências na vida, trabalham, se tornam adultos e depois parece que começam a se questionar sobre as vocações. O que o senhor tem para dizer para nós sobre isso? Sim, de fato, hoje em dia isso está sendo muito comum. Estamos substituindo esse termo de vocações tardias, né, para vocações mais amadurecidas, porque tem sido cada vez maior. E aí é nesse sentido, né, porque não era tão comum antes, né, há poucos anos atrás, não era tão comum vocações assim, já com um pouco mais de idade, não tão adolescente, não tão jovenzinho, né? Hoje isso se torna mais comum. E aí a gente fala, vocação tardia, fica parecendo que foi uma coisa que foi deixando. E não, porque não existe vocação tardia. Deus chama quando quer, a hora que quer, do jeito que ele quer, né? Agora, é claro que vai ter que ter os requisitos para que possamos seguir naquele caminho. Então, hoje nós temos bastante jovens, né, de 30 anos, né, pessoas com mais experiência, né? Nós temos na caminhada vocacional até um rapaz já de 40 anos caminhando. E aí depende do seu histórico de vida. Então, fez uma faculdade, trabalha na área e, de repente, teve algum relacionamento já, mas, de repente, percebeu que não é aquilo. Deus chama cada um no seu momento. Então, às vezes, a tardia seria mais naquele sentido assim, desde jovenzinho foi chamado, mas foi largando, de repente chegou um momento que não dá mais para ir. Mas tem alguns que não, né? É mais comum acontecer na fase da adolescência. É um processo comum, né? O adolescente está meditando o que quer da vida, esse caminho se abre e ele vai discernir. Mas nada impede que a vocação seja
aconteça numa fase um pouco posterior da vida, em um outro contexto. Então, a gente vai tendo esses casos, e é bem interessante, é bem bacana. No nosso seminário diocesano, nós temos vários deles, né, no propedêutico. Então, formados em outras áreas, em outras disciplinas, em outras faculdades de outras coisas, foram formados, trabalhavam, e, de repente, se deixaram encontrar por um Deus que falou, eu quero algo mais de você. Discerne o processo, né? E aí, sobretudo nessas vocações, a gente precisa discernir um pouquinho com mais empenho, porque a pessoa já está mais madura na vida, já teve experiências de vida que vão ajudando. E aí precisa trabalhar, né? Então a gente vai trabalhando, vai verificando as motivações, sempre a ajuda da psicologia é importante para poder perceber se não são frustrações de vida, mas se é uma vocação autêntica que surgiu ali. E aí, nesse caminho de amadurecimento, né, o processo de discernimento vocacional acontece com tranquilidade. A gente vai observando, vai vendo, não tem nada que impeça, vamos fazer experiência, vamos caminhar. E aí volta aquela mesma fala que eu disse, né? Por que não se lançar? A gente não vai perder nada, né? É claro que exige renúncias. Então, com a vocação um pouco mais amadurecida, às vezes vai ter que renunciar já a uma estabilidade financeira ou profissional, porque se lançar no seminário é começar de novo, começar do zero alguns elementos, né? A experiência de vida nunca é perdida, mas precisa fazer algumas renúncias. Então, quanto mais a pessoa já tem alguns anos de caminhada, mais ela ganhou uma autonomia pessoal em diversos ramos. E ela vai ter que abrir mão disso tudo para entregar sua vida nas mãos da igreja e ser feliz ali. E dá muito certo. Então, nós temos muitos casos que dá muito certo e a pessoa encontra aquele vazio que, às vezes, ela sempre sentiu, se preenche ali naquele momento. Então, a gente vai acompanhando. Então, sempre perceber isso. Nunca é tarde para as vocações, né? Desde que a gente tenha caminhado com uma vida tranquila, dentro das orientações e normas da igreja, nunca é tarde, porque Deus chama quando quer, a hora que quer, do jeito que Ele quer. Se nós tivermos, né, dentro de nós ali, os requisitos mínimos para que a gente possa se lançar nesse processo, vamos adiante, vamos em frente, né? Então, precisa só dessa abertura, dessa humildade, para que a gente possa abrir mão de algumas coisas boas, para assumir algo que talvez seja muito melhor na nossa vida, porque é aquilo que Deus espera e sonhou para nós. Padre, eu acho que a gente teria também muitas outras coisas para poder falar sobre animação vocacional, mas eu acho que é bom deixar esse gostinho de quero mais, porque eu fiquei curioso para uma coisa. O senhor disse logo no início de que o senhor tinha novidades sobre o ano vocacional diocesano. Que o senhor tenha para nos dizer o que espera esse nosso ano vocacional, que foi um tanto diferente daquilo que a gente havia planejado, né? Por conta do processo de pandemia que a gente passa, mas o que o Sávio, o senhor, a equipe conseguiu articular e trazer de novidade para a gente? Sim. Esse ano nós tínhamos projetos muito bonitos, né? Já estaríamos às portas de encerrar o ano vocacional, junto com o Festival Vocacional. Esses dias passei numa outra paróquia, e os jovens falando, estavam querendo tanto o nosso Festival Vocacional, mas esse ano nada disso é possível de se fazer, né? Então, o nosso encerramento seria agora, no dia 22 de novembro do próximo mês, né? Era o que estava previsto, dentro de uma série de atividades e trabalhos que a gente iria desenvolver. A pandemia roubou vários meses, agora a gente está retomando algumas atividades. Então, em conversa com o nosso bispo, né, com alguns padres, com alguns conselhos, a gente achou por bem estender o nosso ano vocacional um pouquinho, para que a gente possa fazer pelo menos algumas atividades que estavam previstas ainda dentro do ano vocacional, e depois as outras a gente dar continuidade no pós-ano vocacional. Porque o ano vocacional ele não tem começo, meio e fim. O encerramento do ano vocacional não marca o fim da consciência vocacional, mas, ao contrário, ele é o pontapé inicial. Né? Quando a gente encerra o ano vocacional, vamos agora aplicar na vida da comunidade essa nova cultura vocacional. Então, ele é um início. Então, nesse sentido, a pandemia não atrapalha em nada. A gente, a partir do encerramento, vamos continuar com o trabalho, com a promoção vocacional, com os trabalhos que a gente já estava pensando em organizar. Então, primeira coisa, passamos, então, a nossa encerramento do ano vocacional para uma data mais simbólica, mais voltada mesmo à vocação, à vida consagrada, né, à vocação presbiteral, então uma data um pouco mais significativa dentro desse contexto que nós estamos vivendo. Então, nós vamos encerrar o nosso ano vocacional o ano que vem, no dia 1º de abril. O que vai acontecer no dia 1º de abril? No dia 1º de abril do ano que vem, nós estaremos celebrando a Quinta-feira Santa, que é o dia da instituição da Eucaristia e, na consequência, a instituição do ministério ordenado, do ministério sacerdotal.
por assim dizer, porque Jesus realiza isso e abre esse caminho para nós. Então, é uma data muito simbólica, muito importante, de unidade do presbitério com o seu bispo, né? De unidade desse vínculo sacramental tão importante na vida da igreja. Então, como esse ano nós não vamos ter festival, não vamos ter nada, então a data do ano que vem fica muito mais significativa, muito mais bonita para ser este marco de continuidade das atividades e dos trabalhos do ano vocacional. Então, já deixa aí na sua agenda, nós vamos encerrar o ano vocacional o ano que vem, na Quinta-feira Santa, na missa crismal, na missa de unidade do presbitério, ali para cumprir a vocação de ser sinal da presença de Cristo nesse mundo. Então, esse vai ser o encerramento do ano vocacional. O que vamos fazer até lá, não é? Então, vamos ficar aqui de braços cruzados, esperando o dia 1º de abril? Claro que não, né? Então, a primeira coisa que nós estamos retomando já esse mês é a peregrinação do ícone. Então, nós temos o trabalho da peregrinação do ícone é importante. Nós começamos, aí a pandemia nos atrapalhou um pouquinho, mas agora a gente vai retomar. Então, na sua paróquia ainda não passou o ícone grande. Então, o que é o ícone? O ícone do Bom Pastor, aquele ícone que nós estamos enviando aí em missão. Ele foi enviado ano passado, na abertura do ano vocacional. E aí ele começou a visitar as paróquias. Então, no mês de março, quando começou a pandemia, já tinha visitado umas 3 paróquias por aí, em cada região pastoral. Nós vamos retomar isso agora. Nas regiões onde estava parado, vai voltar. Nas que estava andando, a gente vai retomar algumas questões, porque às vezes a paróquia ficou fechada e o ícone não atingiu o seu objetivo. Então, acompanhe agora nas redes sociais nossas da Diocese, porque nós vamos voltar com isso, vamos estar sempre divulgando, sempre falando. Mas o que fazer quando o ícone vocacional está, o ícone do Bom Pastor está na minha paróquia? É fazer momentos de oração, é transformar mesmo os nossos temas de conversa em temas vocacionais. Então, nossa peregrinação vai voltar agora, no mês de outubro, e vai até o finalzinho de março do ano que vem, no domingo de Ramos, quando a gente vai concluindo essas peregrinações, né? Então, esse é um primeiro ponto que a gente retoma. Outra coisa que vai ser muito importante, nós vamos voltar a alguns bate-papo como esse. Então, hoje nós estamos batendo esse papo vocacional e nós vamos organizando agora também junto à Diocese, todos os meses, um bate-papo vocacional, para que a gente possa continuar interagindo aqui pelos meios sociais, pelos meios de comunicação, né, que é possível hoje. Então, a gente vai retomando isso. Uma outra coisa muito importante que a gente quer fazer é animar e ativar cada vez mais o nosso Instagram das vocações, né? Então, queremos ativar cada vez mais e desenvolver temas e trabalhos por ali. Então, o Instagram vocacional da nossa diocese, ele trata especificamente das vocações. Então, a gente vai desenvolvendo trabalhos ali, em conjunto com a comunicação diocesana, uma vez por mês, então, a gente vai ter este bate-papo. Como vocês têm acompanhado já, mesmo em meio à pandemia, né? A gente desenvolveu bastante vídeos e testemunhos e coisas, artigos, que foram sendo lançados no site da Diocese, na página do Facebook, na nossa página do Instagram diocesano. Tudo isso foi sendo lançado aí para que a gente não deixasse o ano vocacional de lado. Nós vamos potencializar isso cada vez mais agora, né? Para que a gente possa ter essa aproximação. Uma coisa que não parou e que a gente quer potencializar até o ano que vem são as horas santas vocacionais. Então, todo mês, nós estamos fazendo um projetinho de hora santa vocacional que é enviado no site da Diocese para todas as pessoas que desejam poder imprimir, poder rezar um momento de oração vocacional dentro do tema do mês que nós estamos vivendo. Então, isso começou em dezembro do ano passado. Todos os meses, depois você pode procurar lá, junto dos ABC litúrgico, você abre, você vai encontrar também o fascículo da Hora Santa Vocacional. Então, desde janeiro, a gente tem, todos os meses, a gente tem lançado esse subsídio para ajudar as paróquias a rezar pelas vocações. Então, isso nós vamos continuar fazendo. Queremos divulgar ainda mais, contamos com a sua ajuda para divulgar ainda mais. A gente chama de hora santa, mas não precisa necessariamente ser feito somente em adoração. É um roteiro de oração pelas vocações que pode ser feito em grupos, que pode ser divulgado e passado aí nas pastorais e movimentos da nossa paróquia, das nossas paróquias, da nossa diocese. Então, nós vamos desenvolver isso também. E uma coisa que eu disse também mais ou menos no começo, é ajudar as paróquias a implantar o serviço de animação vocacional, a pastoral vocacional, por assim dizer, nas paróquias. Então, muitas paróquias querem, desejam, alguns leigos
tem esse sonho, esse desejo de implantar o serviço de animação vocacional na paróquia. Então, nós queremos promover curso, né, um curso para ajudar um pouquinho, para dar iniciativas sobre isso. Então, nós queremos fazer isso ainda esse ano. Então, estamos pensando em fazer esse curso algumas vezes até o até o encerramento do ano vocacional. Mas nós já queremos começar já. Não sei, Cauê, posso já falar a data do nosso curso, você quer dizer? Por favor, padre. Então, nós queremos fazer ainda esse ano, então, no dia 27/11, vai ser um pequeno curso de 2 encontros, né? Então, nós faremos 2 encontros esse ano, de aprofundamento da questão da animação vocacional e implantação desse serviço de animação nas paróquias. Então, nós vamos fazer 2 encontros, no dia 27/11 e no dia 4/12. Então, 27 de novembro e 4 de dezembro. Então, esses dois serão 2 noites, é uma sexta-feira à noite, vai ser online esse primeiro, né? Então, totalmente online. A gente vai abrir inscrições, então acompanhe aí nos próximos dias, a gente vai divulgar, abrir inscrições para as pessoas por paróquias, por comunidades que desejam fazer, e aí a gente vai disponibilizar esse conteúdo. Esse ano ainda. O ano que vem, a gente deve reproduzir esse mesmo curso para outras pessoas que não conseguiram fazer esse ano. Quem sabe, o ano que vem, as coisas estão mais tranquilas, podemos pensar até numa modalidade presencial, mas isso vai depender do avanço das coisas. Por enquanto, nós temos esse meio seguro, que é a plataforma online, né? Então, nós vamos fazer o nosso curso acontecer. Então, a ideia é fazer pelo menos 3 vezes esse curso até o encerramento, essa agora, talvez mais 2 ainda o ano que vem, para que a gente possa atingir o máximo de pessoas interessadas possível. Então, já coloque aí na sua agenda, logo a gente vai divulgar esse nosso curso para a implantação do serviço de animação vocacional nas paróquias. Algumas pessoas, padre, já postaram aqui nos comentários de que estavam dentro do curso. Ótimo, já queriam se fazer a inscrição. É isso mesmo. Isso mesmo. Logo sai as informações de como você pode realizar a sua inscrição. Eu reforço um convite, além das mídias sociais da Diocese, está aparecendo aqui na nossa tela, você pode seguir o Instagram do Serviço de Animação Vocacional, que é o @vocacionalsa. Lá a gente está divulgando uma série de informações e o padre bem disse que nós preparamos um conteúdo todo especial para esse Instagram e para o Instagram da Diocese, para as mídias sociais da Diocese, onde a gente vai abordar diversos aspectos das vocações. Sempre me perguntam nas comunidades como que é a cara dos seminaristas, né? Dizem que seminarista tem tudo a mesma cara, um cara do outro, né? Então, a gente está preparando, por exemplo, para vocês se aproximarem, entrarem em contato com os seminaristas, mas também como que é a rotina de uma irmã, de uma religiosa. Eu vi agora há pouco a irmã Odir estava mandando olá aqui, boa noite, né? Então, como é a vida de uma religiosa? Tudo isso a gente vai tentar desmistificar um pouco através dessa nossa mídia social, que é o Vocacional SA. Então, fazendo uma pergunta, padre, que aí eu acho interessante jogar para o senhor e o senhor consegue dar uma resposta para nós. Teria algum contato para tirar dúvidas particulares com o senhor? Tem algum e-mail? Como que faz se eu quero entrar em contato com o senhor para falar sobre animação vocacional? Sobre animação vocacional. Sim, a gente tem um grupo no SAV, né? Então pode entrar em contato com o Centro de Pastoral Diocesano por hora, depois a gente vai aperfeiçoar isso cada vez mais, mas com o Centro de Pastoral. Então, e aí especificar, né? Porque no Centro de Pastoral a gente faz o filtro dos rapazes que desejam entrar num processo de discernimento para conhecer o seminário e vivenciar a vida como um seminarista, e aí esses eu acompanho de perto, mensalmente, mas o caminho é sempre pelo Centro de Pastoral. E também quem tem esse interesse na questão da animação vocacional, quer ajudar, quer somar no nosso serviço de promoção vocacional, também pode procurar o Centro de Pastoral, eles vão anotar certinho os contatos de vocês e vão me passar. E aí a gente vai entrando em contato, porque nós temos os representantes de cada região pastoral da nossa diocese, nós temos então um casal, um jovem, sempre temos um pequeno grupo que representa ali a região. E aí a gente vai encaminhando. Então, a partir da região que você for, a gente chama, conversa, a gente vai interagindo, né? Agora está sendo tudo mais por telefone, mas no tempo normal a gente chama para uma conversa, a gente bate um papo, e aí a gente vai encaminhando. Então, quem tiver interesse, quiser somar, quiser vir fazer parte do nosso serviço de animação vocacional diocesano, também é muito bem-vindo. Temos regiões que estão bem fracas nesse trabalho, né? Nós temos poucos membros e precisamos somar forças, né? Então vai ser muito bom. Mas eu acredito que o primeiro pontapé mesmo vai ser esse nosso curso. Então, você tendo esse interesse, você já vai entrar, já vai ter o seu contato, ali a gente vai interagir, nós vamos conversar bastante, e aí nós já vamos encaminhando, tanto para você crescer lá na sua paróquia,
quanto para você colaborar também para a nossa diocese e para as regiões pastorais. Então, nós repetimos a data desse curso no dia 27 de novembro e dia 4 de dezembro. Vai ser à noite, uma sexta-feira, pelas plataformas online, pelas plataformas digitais que nós conseguimos realizar. Logo, logo, a gente vai abrir as inscrições, então você acompanhe as mídias sociais da Diocese e acompanhe também as mídias sociais do Serviço de Animação Vocacional. Nós queremos também, padre, acho que é bom o senhor falar sobre isso também, sobre o ícone pequeno, o ícone vocacional, né, que a gente pode ter para as nossas famílias, para as nossas casas, né? Deixa eu pegar o meu aqui, peguei, olha, eu tenho o pequeno, né? Eu tenho o pequeno, o grande está na minha paróquia. Como que funciona? Eu posso ter um desse na minha casa? Pode, deve ter, para nos ajudar na promoção vocacional, né? Então, o grande, ele está visitando as paróquias. Então, nós temos 10 peregrinando. Cada região pastoral tem um. Então, não é como das outras vezes, que era um só que visitava a diocese inteira. Nós temos 10 ícones, que cada um vai ficar até o encerramento do ano vocacional em cada região. Quando terminar isso, esse ícone grande vai ficar lá na região, o coordenador regional, ou alguma paróquia que comprou, para poder continuar promovendo as vocações. Mas o objetivo é a gente transformar cada lar, cada casa, num ambiente onde a gente reza constantemente pelas vocações. Então, nós mandamos fazer o ícone pequeno, né? Então, esse ícone aqui é pequenininho, onde a gente quer desenvolver uma cultura vocacional na vida de oração. Então, você que tem interesse, você pode adquirir, né? Então, nós estamos mandando um pouquinho para cada região pastoral, porque o nosso animador vocacional da região, quando ele for levar o ícone nas paróquias, ele sempre vai ter um pouquinho lá para as pessoas que desejam. Mas se você, né, é ansioso, se fosse como eu, ansioso, já quer ter logo, você pode ligar no centro de pastoral ou passar lá no centro de pastoral e pode retirar. Nós temos lá a pronta entrega, né? Então, quem tiver esse interesse pode buscar, pode ter, incentive, dê de presente para as pessoas, né? Dê de presente, se você tem jovens, adolescentes aí, dê o ícone de presente e fala, estou rezando pela sua vocação, né, para você ser feliz naquilo que Deus te chamar. Então, vamos criar essa cultura, isso vai ser muito bom. Então, quem tiver o interesse, nos ajude na divulgação dos ícones pequenos, que ele é uma maneira da gente aproximar as pessoas da oração pelas vocações. Também você dizia de uma outra coisa, vou puxar um gancho agora, além disso aqui, né? Você dizia de desmistificar essa visão do seminarista, da religiosa, né? Então, não sei se vocês acompanharam nos stories da nossa diocese, no mês vocacional, a gente fez a rotina de um padre, a rotina das 3 casas de formação do nosso seminário. Então, não sei quem acompanhou, quem viu, mas ficou muito legal, ficou muito bacana. Então, eles foram invadindo os stories da nossa diocese e colocando um pouquinho essa rotina. Então, cada dia foi um grupo. Então, começou com um padre, né, lá de Diadema, ele fez essa rotina. Depois, nós fizemos a casa de filosofia, a casa do propedêutico e a casa de teologia, né? Então, as 3 casas de formação, um seminarista foi apresentando um pouquinho a rotina ali do seminário. Nos próximos meses, nós vamos fazer isso com uma das religiosas. Então, nós vamos fazer esse trabalho também, se Deus quiser, né? Nós vamos fazer esse trabalho para apresentar a rotina de uma religiosa, né? Então, é muito interessante tantos trabalhos no campo social, na vivência da fé, que as nossas religiosas têm e colaboram tanto. Então, nós vamos apresentar isso também. E no nosso Instagram, o nosso objetivo daqui até o encerramento do ano vocacional é apresentar um pouco mais ainda outras religiosas. Nós temos várias irmãs, parceiras que trabalham com animação vocacional em nossa diocese, e mais os nossos seminaristas, né? Então, conhecer mesmo os nossos seminaristas, então eles darem pequenos testemunhos e a gente apresentar isso tudo. Então, a gente quer fazer isso no nosso Instagram, porque ali é específico de vocação. E em alguns maiores, a gente vai estar em contato com a diocese como um todo na comunicação, né? Então, a gente conta com a sua ajuda também, com a sua... Vamos fazer com que o nosso Instagram do vocacional, da nossa diocese, cresça cada vez mais. Nós temos poucos seguidores lá, né? E lá a gente já tem um conteúdo bem bacana. Então, temos vídeos, temos conversas, temos bate-papos vocacionais, diversos já lá. Então, tem bastante vídeo no nosso Instagram. Entra lá, assiste. Nós fizemos aí no começo do ano, no primeiro semestre, uma série de vídeos falando das vocações. Então, se você entrar lá, você já vai encontrar bastante conteúdo, bastante material. E nos próximos meses você ainda vai conhecer algumas religiosas que estão na formação, os nossos seminaristas diocesanos, alguns padres também, algumas rotinas. Nós vamos colocando tudo isso lá no nosso Instagram, Vocacional SA. Então, entra lá e curte lá a nossa página para que a gente possa crescer na conscientização vocacional.
Padre, eu só tenho a agradecer por essa noite bonita, essa noite bela que nós tivemos aqui de formação. Caso você que acompanha essa nossa live, esse nosso encontro, tenha ficado com alguma dúvida, vocês têm aqui no canto da tela um WhatsApp que vocês podem entrar em contato e com certeza eles vão conseguir ajudar vocês com todas as informações. O Centro de Pastoral está aí à disposição também de vocês, daquilo que vocês precisam, de todas as informações que vocês vão precisar para bem viver esse ano vocacional. Fica ligado nas redes sociais, que com certeza lá também a gente vai divulgar todos esses grandes avisos, todas essas atividades que o padre acabou de anunciar para nós, oficialmente, em primeira mão para vocês, olha só, em primeira mão, sobre esse nosso ano vocacional. Acredito que a gente já possa, então, ir encerrar esse nosso encontro, esse nosso momento, mas já que estamos, padre, fazendo um momento de formação, de animação vocacional, acho que é melhor que nós rezássemos juntos a oração de São Paulo VI, que é a oração que foi escolhida como oração vocacional para nós, esse nosso ano vocacional. E logo no início, padre, quando começamos, várias pessoas já começaram pedindo sua bênção. Então, logo depois de fazermos esse nosso momento de oração, essa nossa prece pelo ano vocacional, o Senhor, então, abençoa todos nós, nossas famílias, e aí nós nos despedimos desse nossa noite de encontro. Vou pedir só uma licencinha para a gente concluir, né? A gente falou da mensagem do Papa, e a última frase dele fala bastante, a última parágrafo fala bastante sobre essa importância da gente animar as comunidades nas vocações. Então, vou pedir uma licencinha só para poder ler esse trechinho, para nos preparar para esse nosso momento de oração final, né? Então, o Papa diz assim, né, que nesse dia de oração mundial pelas vocações, ele deseja, então ele diz, desejo que a igreja percorra este caminho ao serviço das vocações, abrindo brechas nos corações de todos os fiéis, para que cada um possa descobrir com gratidão o chamado que Deus lhe dirige, encontrar coragem de dizer sim, vencer a fadiga com a fé em Cristo e, finalmente, como um cântico de louvor, oferecer a própria vida por Deus, pelos irmãos e pelo mundo inteiro. Que a Virgem Maria nos acompanhe e interceda por nós. Então, essa frase eu achei bonita, né? Que a promoção vocacional seja abrir brechas nos corações dos fiéis, né? Abrir caminhos nesses corações para que a gente enfrente as dificuldades com coragem, a gente diga sim, vencendo as fadigas e entregando nossa vida como uma obra agradável nas mãos de Deus para o serviço e o crescimento desse reino de Deus no meio de nós. Então, a gente pede que Maria, Mãe das Divinas Vocações, interceda por todos e que cada vez mais a gente possa cultivar nos corações esse desejo ardente de discernir as vocações, de fazer o bem, de, como Maria, dizer um sim firme, generoso, um sim que traga muita realização pessoal e muita felicidade pessoal para estarmos a serviço da comunidade, da sociedade, do mundo inteiro. Então, agora eu convido você que está em casa a rezar conosco essa oração, então, pelo ano vocacional, pedindo ao Senhor da Messe por mais vocações para as nossas comunidades, para a nossa igreja, mas especialmente que as vocações que já estão, elas sejam fortificadas e sejam fortalecidas, que o discernimento vocacional se torne realidade em todas as nossas comunidades. Rezemos juntos, então. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Muito bem. Então, vamos concluir o nosso encontro com a bênção, né? Pedindo a bênção de Deus, para que Deus nos fortaleça, derrame sua misericórdia e que a gente possa ser cada vez mais este povo a serviço, um povo do sim, um povo generoso em acolher o chamado de Deus. Esse é o tema do nosso ano vocacional, acolha o teu chamado. Que cada um de nós possa dizer ao Senhor, Senhor, eu acolho o teu chamado, eu quero te servir, eu quero que a minha vida seja doada para o crescimento do teu reino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração,
fazei do nosso coração semelhante ao vosso. Deus abençoe a todos, uma boa noite, um bom descanso, e nos vemos no dia 27/11, se Deus assim nos permitir, estaremos bem unidos, nos formando e aprofundando a nossa caminhada de animação vocacional. Boa noite a todos, que Deus abençoe.